Terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Muito bom dia, está começando o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo também em nosso Face, no streaming aí no Face, no YouTube, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. Você pode ouvir também o Folha no Ar, primeira edição, na hora que lhe convier. E logo mais às 17 horas tem reprise deste programa na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta terça-feira, dia 8 de dezembro, tempo parcialmente nublado a claro, com 60% de probabilidade de chover durante o dia de hoje. Uma chuva fraca caiu agora pela manhã na área central da cidade, mas a previsão é de que no fim da tarde haja aí chuva mais forte, com trovões. A máxima de hoje é de 31 graus, a mínima de 23 e neste momento aqui no centro da cidade faz 23 graus. O jornalista Arnaldo Neto compõe a nossa bancada de hoje e nós vamos receber o vereador reeleito Cabo Alonsimar. Ele vem fazer uma análise aí da eleição, da sua eleição, a eleição no município, a renovação da Câmara com cerca de 80%, né, das vagas e a composição também para a presidência e a mesa da casa. E, é claro, os principais desafios da próxima gestão. O programa conta com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Muito obrigado ao vereador reeleito Cabo Alonsimar, já presente conosco aqui por videoconferência. Daqui a pouco eu trago o bom dia do senhor. Em destaque hoje no portal folha1.com.br, o portal digital aí do jornal Folha da Manhã. Casal de idosos é baleado durante tentativa de assalto à loja no centro. As vítimas que foram socorridas para o Hospital Ferreira Machado são os proprietários do estabelecimento comercial, uma loja de pneus aqui na 15 de novembro. Campos tem 3 mortes e 80 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Com 85% dos leitos públicos de UTI ocupados, município soma hoje 486 óbitos e 11.608 infectados. Tem uma coluna hoje no portal folha1.com.br que é do Dr. Marcelo Less, promotor de justiça, e ali ele fala muita coisa que a gente gostaria de falar. Entre as coisas que ele cita ali, que ele fala, uma frasezinha muito bacana: custava esperar um pouquinho mais só para poder tentar voltar ao normal? É uma pergunta que é feita aí pelo Dr. Marcelo Lessa, que está na sua coluna hoje no portal folha1.com.br. PM morre e secretária Heloísa Landim fica ferida em acidente grave na BR-101. Outras 3 pessoas ficaram feridas na colisão entre carro e caminhão. TCE marca para quarta-feira julgamento de contas de 2019 do prefeito Rafael. MPR recomendou reprovação e prefeito se mostrou confiante. Vladimir entra com ação judicial contra Rafael para iniciar transição. O atual prefeito já montou uma equipe, mas aguarda a posição do TSE sobre a eleição de Campos, que vai acontecer e deve acontecer na próxima quinta-feira, conforme a pauta aí já anunciada do TSE. Para repercutir esses e outros assuntos, eu trago aqui no Folha no Ar, primeira edição, bom dia do Arnaldo Neto, neste primeiro bloco, e já a gente conversa com o Cabo Alonsimar. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nogueira, bom dia, vereador Cabo Alonsimar, já com a gente aí para conversar no próximo bloco. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Bem, nessas questões políticas que a gente vem acompanhando, aí tivemos agora esse desdobramento no caso da transição,
com uma medida que o próprio Vladimir anunciou aqui no Folha no Ar na semana passada, quando ele falou que se não tivesse acesso aos documentos da transição, ele acionaria a justiça, assim como fez em Itaperuna o Alfredão, que venceu novamente a disputa pela prefeitura contra o atual prefeito Marcos Vinícius. Esse passo foi dado ontem, está na 4ª Vara Civil de Campos, só que o juiz da 4ª Vara Civil de Campos, o Rodrigo Rebouças, ele deu o prazo de 72 horas para a manifestação da prefeitura. Coincidentemente, Nogueira, 72 horas tem aí o mesmo prazo para o TSE julgar a questão da validação ou não da eleição, que é o que o prefeito Rafael Diniz tem colocado aí como impedimento para iniciar a transição. Ou seja, até chegar em 72 horas para o posicionamento da prefeitura, nós já saberemos se o TSE vai validar ou não os votos de Vladimir. Né? Porque até o presente momento, no site do Tribunal Superior Eleitoral, Campos não tem prefeito eleito. A eleição está sub judice. Se, como o Rafael diz, né, a prefeitura diz que está com tudo pronto, praticamente tudo pronto, e só não passa esses dados ainda porque aguarda o resultado do TSE, essa ação ela vai se perder no meio do caminho, porque se tiver uma decisão do TSE favorável a Vladimir, a prefeitura diz que está tudo pronto e entrega tudo ali por volta de meio-dia, digamos assim, porque se o julgamento a sessão do TSE está marcada para 10 horas, né, e logo pela manhã nós teremos aí essa informação de se a eleição será validada ou não, né, ou qual será o passo, porque tem muitas possibilidades nesse processo ainda. A gente tem que aguardar qual vai ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E por outro lado, se o TSE anular a eleição de Campos, o que vejo como pouco provável, mas há essa possibilidade, né? Há essa possibilidade, se o TSE, e outra coisa que é uma opinião, né? Opinião, e a gente sabe que lá vão ter várias opiniões, que são vários juízes julgando o caso, mas se o TSE anular a eleição de Campos, quem estaria certo seria Rafael, porque ele não disponibilizou os dados porque não tinha ainda prefeito eleito. Então tem duas vertentes que a gente tem que aguardar para a gente saber como vai ficar essa questão. Só que o Vladimir cumpre o que ele falou que ia fazer ao acionar a justiça e buscar aí essa questão de um posicionamento judicial para tentar acelerar a transição. Lembrando também que, ainda que de forma extraoficial, membros da equipe de Vladimir começam a fazer parte da transição, sobretudo na saúde, nessa importante pandemia, enfrentamento à pandemia que nós estamos passando, por exemplo, com o convite feito a Geraldo Venâncio e também ao Paulo Irano para integrarem o gabinete de crise no enfrentamento à Covid-19. Os dois, como médicos, foram convidados. Então, extraoficialmente, né, porque a prefeitura pode ligar, não, eles são médicos e estão integrando agora o gabinete. Mas extraoficialmente é uma forma de começar a transição na área da saúde. Adianta esse processo na área da saúde. E nas demais áreas, inclusive o Vladimir já colocou publicamente em reunião com o Ciprozep que sem esses acessos pode comprometer a folha de pagamento, a primeira folha de pagamento do seu governo, né, para ser paga em dia, mas que esses dados só serão disponibilizados pela prefeitura, ao que parece, depois da decisão do TSE, porque até mesmo a ação da justiça, com pedido de liminar, não prosperou. Essa ação agora deu 72 horas à prefeitura. Ainda nessas questões administrativas, o Tribunal de Contas do Estado pautou para amanhã o julgamento das contas de Rafael referente ao ano de 2019. Vale lembrar que até o presente momento, todas as contas do prefeito tiveram parecer contrário do Ministério Público Especial, de 2017 e de 2018, mas na corte, no julgamento, as contas foram aprovadas, tanto em 2017 quanto em 2018. Então não se pode pegar o parecer do Ministério Público Especial e você já sair aí dizendo qual vai ser o resultado da sessão, porque muitas vezes o Ministério Público vai lá, pede uma condenação por um fato que pela corte vira uma anotação, vira uma questão de apenas uma recomendação, enfim, tem que aguardar
qual vai ser o posicionamento do Tribunal de Contas, da Corte, do Tribunal de Contas do Estado. Esse julgamento está previsto para amanhã, lembrando que essas contas vão ficar para apreciação da Câmara, provavelmente já na próxima legislatura, né? Assim como as contas de 2020, já com o Rafael não o prefeito. Sendo que há uma forte tendência da Casa em seguir o parecer do TCE, até mesmo porque para você manter a decisão do TCE precisa de maioria simples. Para você reverter um parecer do TCE, 2/3 da Casa, né? E para você reverter, você tem que ter uma questão que não seja política, né? Tem que ser uma questão técnica. Então, é muito importante o parecer do Tribunal de Contas, do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão da Covid-19, né? Mas 3 mortes e 80 novos casos em 24 horas, a gente relembra que esses dados eles estão ainda em crescimento devido ao fim de semana. A gente tem aí o menor tráfego de dados, digamos assim, por causa do número de pessoas trabalhando que é menor, enfim, você tem uma redução aí normal em todo o país no fim de semana. A partir de amanhã que a gente começa a ter os dados mais precisos, mais perto da realidade, né? A gente volta a falar sobre a necessidade de cuidado permanente nesse momento. A gente volta a falar com relação à ocupação dos leitos, né, 85% dos leitos públicos de UTI ocupados, né, o município passa aí, volta àquele estágio bem perigoso que estivemos lá em maio, junho, né? Então a gente é uma situação extremamente delicada essa da ocupação de leitos, e é importante que todos tomem as devidas precauções para tentar evitar a todo custo utilizar um leito desse, porque qual é o grande problema? Nem muitas vezes, para quem não tem comorbidade, nem em si a doença, ou o contágio, para quem não tem comorbidade, para quem tem sempre é perigoso. O que pode acontecer é estrangular o sistema público de saúde, né? E nesse caso, nós já estamos vivendo, não é nem só o público e privado, né? Tá tudo ficando cheio, e aí você impede o atendimento a uma pessoa com qualquer outro tipo de doença, né? Porque esses leitos têm que ser dedicados à Covid, leito dedicado à Covid não pode atender a outro paciente, porque pode infectar o outro paciente, enfim. Então você acaba levando ao estrangulamento da rede pública de saúde. Esse é o grande perigo, mais uma vez. Tem essa questão da violência também, né, Nogueira? Com esse casal de idosos baleado durante a tentativa de assalto à loja aqui no centro, na 15 de novembro, em plena luz do dia. Isso chama muita atenção, né? Esse casal de idosos foi baleado na manhã de ontem, durante um assalto a uma loja de pneus na Avenida 15 de novembro, e as vítimas são os proprietários do estabelecimento, que foi alvo do criminoso, e ele fugiu logo após o assalto. Um funcionário que conseguiu se esconder durante a ação prestou depoimento e os primeiros socorros aos idosos e acionou ali o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Em meio à confusão, o criminoso disparou sua arma diversas vezes, acertando o idoso nas costas com 2 tiros e a mulher uma vez no peito. Até o fechamento da nossa matéria ontem, a gente não tinha ainda o estado de saúde das vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado. É lamentável essa questão da violência. Nós destacamos aqui por diversas vezes que Campos tem conseguido reduzir os índices de criminalidade de forma muito positiva para a cidade de Campos, de forma muito positiva. O Alonso Maia é policial militar, a gente pode falar sobre isso também. Enfim, mas é uma forma muito positiva para a área de atuação do 8º BPM, né? A gente tem destacado isso aqui sempre, entrevistamos o comandante algumas vezes, entrevistamos ainda o Ibiapina antes de ele ir para Cabo Frio, depois o Luiz Henrique, e é uma constante essa questão da redução da violência, mas é isso, né? Quanto mais seguro a gente se sente, quanto maior é a sensação de segurança, qualquer tipo de crime logo chama atenção. E um casal de idosos baleado à luz do dia, né, no coração da cidade, na 15 de novembro, né, realmente é um caso que ganha muita repercussão, é um caso que chama muita atenção aqui em Campos. E teve também, né, aí a gente
falando também sobre PM, né? Teve esse acidente na BR-101 com a morte de um PM, no qual a secretária Heloísa Landim, já esteve aqui com a gente também em algumas oportunidades, ficou ferida esse acidente na BR-101. O trecho ali da BR-101, entre Campos e Macaé, é um trecho não duplicado da rodovia. Esse trecho tem se tornado ali um trecho de muitos acidentes graves. Por quê? Acho que a pessoa vem no embalo da rodovia está duplicada, né, na maior parte, e passa nesse trecho simples da mesma forma. E às vezes, né, sempre envolvendo carros pesados, carretas, a maioria das vezes envolvendo carros pesados, carretas e caminhões, com carros de passeio, e aí são acidentes gravíssimos. Nós tivemos um acidente com 4 mortes recentemente, lembra, Nogueira? 4 mortes de campistas. Sim. É sempre nesse também trecho naquele trecho, exato. Sempre naquele trecho, no quilômetro 174 da rodovia. Você tem ali um pedaço que não está duplicado, e aí vale toda aquela articulação federal que estava acontecendo, né, envolvendo o deputado federal Vladimir, hoje prefeito eleito, o deputado federal Cristino Áureo, deputados aqui da região, né, o Cristino ali de Macaé, para cobrar a Artéries uma solução quanto a isso. Tá certo que a gente acaba esquecendo de tocar no assunto, só volta a lembrar quando acontece um acidente grave como esse. Mas é um momento também de voltar a cobrar ao Estado como instituição que se tome uma postura junto à Artéries. Olha, você vai pegar a BR-101, né? Você paga o pedágio, vamos botar daqui para o Espírito Santo um caminho que é conhecidíssimo do campista, né? Que é daqui para Guarapari, por exemplo. Você pega 4 pedágios. Qual é o mais caro de todos? É o daqui de Campos, 6 e pouco, se não me falha a memória. Né? Você paga uma taxa absurda dentro da BR-101 pela concessionária. Quando você chega no Espírito Santo, tem um que é um e pouco. Eu até me espantei quando cobrou o pedágio, falei, só isso? Estou acostumado com os pedágios daqui para o Rio. A gente paga por um serviço que não existe ainda, é uma coisa que é sui generis, é coisa do Brasil. Né? Enfim, não estou afirmando que é só no Brasil, mas ao que parece, né? Ao que parece é aqui no Brasil que tem essas novidades, digamos assim. Você paga um serviço caro, imagina quanto que não rola de pedágio daqui ao Rio, Nogueira. E aí você tem, qual é a intenção? O Estado não entende o Judiciário não entende como uma bitributação, né? Não entende, embora para a gente que seja o contribuinte parece uma bitributação, parece que você paga por um serviço 2 vezes, uma na questão do imposto que você paga, para ter uma estrada melhor, e depois você tem que pagar o pedágio para que esse pedágio, para essa empresa privada, para que essa empresa privada faça aí essa melhoria na rodovia. O que acontece é que nem sempre essa melhoria acontece. A gente está vendo aí esse trecho não duplicado, onde a duplicado é muito bem feito, né? Sejamos justos também. Onde está duplicado é muito bem feito, reduziu muito o número de acidentes, mas nos trechos que ainda não estão, assim como tem a questão do contorno aqui em Campos, a gente fica aí, infelizmente, à mercê de noticiar ainda acidentes graves como esse, um acidente grave como esse que resultou na morte do cabo da PM André Nunes Batista, aqui de Campos, né? E também fez como vítima, deixou ferida aí a Elo Landim e a advogada Elisa Abud, outra pessoa que estava no carro, Patrick Abreu. Esse teve, felizmente, somente ferimentos leves. Então a gente lamenta a morte do André Nunes Batista, lamenta aí a situação e deseja plena recuperação a Heloísa Landim, a Elisa Abud, mas também registra aqui com muita indignação essa questão da BR-101 ainda ter esses trechos que não estão duplicados, embora a gente pague aí uma tarifa de pedágio altíssima aqui no trecho fluminense da BR-101. E tem a devolução, né, que a Via Artéries já documentou e vem tentando fazer, que é devolver essa privatização ao Estado. Exatamente. Ainda tem esse fator.
entendeu? Ganhou muito dinheiro em cima e agora quer sair sem entregar o serviço completo, né? Aí é muito simples, né? Aí é fazer o contribuinte de bobo, né? É fazer o Estado de palhaço, mas mais do que isso é fazer o contribuinte de palhaço, porque é você faturar um determinado tempo, entregar uma parte do serviço e agora falar assim, não quero terminar não e não quero mais esse dinheiro não, tô saindo, né? Não é bem assim. Isso também está em tratativa, né, junto ao governo federal, junto à NTT, né, deve existir essa possibilidade no contrato, senão a empresa não faria, deve existir essa possibilidade, mas não é justo com o contribuinte, não é justo com quem espera um serviço de qualidade, repetindo o que eu falei anteriormente, pagando uma tarifa de pedágio altíssima em divergência aí com outros estados. Fui aqui no estado bem perto, né, pra gente aqui, a gente paga uma divisa quando vai para o Espírito Santo, o pedágio para o Espírito Santo é bem menor do que o pedágio para o Rio de Janeiro. Desculpa, perdão, sem contar aquela Via Lagos lá, pedágio ali, pelo amor de Deus, pedágio ali é um absurdo. Chega a ser 2 ou 3 vezes mais do que esse que você falou aí, de 6 e pouco. Tem pedágio lá na Via Lagos lá de R$20. Para um serviço que também não está contento ainda, né? Pode, me perdoe a expressão, mas uma porqueira de serviço. De serviço. E paga-se caro e, infelizmente, para morrer. Dificilmente, Arnaldo, o Cabo Alonsimar que nos ouve aí, dificilmente você encontra uma pessoa que não tenha aqui um parente ou pelo menos um conhecido próximo, bem próximo, né, que já perdeu uma vida aí na BR-101, uma ou mais, infelizmente. E isso me parece que permanece, enquanto que as autoridades, né, ficam aguardando aí a coisa piorar. Bom, são 7h27. Neste momento tem uma operação também, Arnaldo, daqui a pouco você vai trazer os detalhes, em Campos, cumprindo 17 mandados de prisão desta Polícia Civil e Militar. Deflagraram aí essa operação nas primeiras horas aí de hoje. Agradecer aqui o Beto, que está sempre nos auxiliando com as informações aqui. Vamos ao intervalo então, Arnaldo? Vamos lá e daqui a pouco a gente volta para conversar com o vereador reeleito ao vivo aqui conosco já, né, o Cabo Alonsimar, e ele fala aí sobre esse resultado das eleições e o próximo pleito, claro. 7h28 em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Clínica Proteus, sua empresa e seus funcionários em boas mãos.